papel das organizações sociais tem sido fundamental na conscientização, na educação, no cuidado da saúde, no cuidado com as vítimas da drogadição, no cuidado com os idosos, com as crianças. Todo o processo de mobilização. Às vezes eu perco um pouco a paciência dentro do governo e digo para algumas pessoas que se as organizações da sociedade civil brasileira, incluídas as igrejas e tal, parassem, cruzassem os braços, o país pararia. Naquilo que é mais importante, que é o cuidado com os excluídos. Cuidado exatamente com aqueles que mais precisam da ação do Estado, da ação da sociedade. E esse papel da imprensa, no seu correto, já bem descrito aqui pelo Jorge, papel de denunciar, de apontar as irregularidades, que é um papel fundamental para a democracia, é muito importante que ele possa ser complementado num papel, uma função de traduzir para o grande público o outro lado da moeda. Porque disse muito bem aqui, eu não sei se foi o Silvio, que há um tempo atrás fazer parte de uma organização era charme, era... Hoje há risco. Eu quero aqui homenagear a Marli Brambila, uma coordenadora de uma cooperativa no oeste do Paraná, que foi presa pela Polícia Federal numa operação contra, fiscalizou o programa de produção de compra direta de alimentos, e que foi detida durante 28 dias num cárcere de Maringá, foi conduzida algemada pela Polícia Civil do Paraná, nos pés e as mãos, durante 6 horas no Camburão, até Curitiba, onde foi recolhida ao penitenciário. E o crime que a Marli participou ao gerir uma cooperativa que hoje comercializa, compra direto do agricultor, sobretudo arroz e laticínios, e entrega, processa esse alimento e entrega para as creches, para as escolas, para um trabalho gratuito para o Estado brasileiro, um dos programas mais bem-sucedidos que nós temos. O crime da Marli foi que alguns agricultores, ao oferecer o produto, quando não tinha a cebola, entregavam a batatinha, quando não tinha batatinha, entregavam alface, quando não tinha o leite pronto, entregavam a manteiga. Esse crime virou formação de quadrilha, virou peculato e assim por diante. Eu sempre digo, eu fui à missa há uns 15 dias aqui na Igreja dos Jesuítas, na L2, e tinha lá 4 senhoras em cadeira de roda, no fundo do salão da igreja. Eu me perguntei porque elas estavam ali, todas umas senhoras com problemas mentais. Eu fiquei me perguntando o que elas estavam fazendo ali. Depois eu fui descobrir que se trata de uma instituição no Lago Sul que cuida dessas senhoras, que são pessoas idosas, portadores de deficiência, rejeitadas pelas suas famílias. Quando o Estado brasileiro daria conta desse trabalho? Uma instituição que não recebe um único tostão do Estado brasileiro. E eu poderia aqui passar a tarde e a noite, e aí, Silvio, é muito importante que nesse seminário se possa apresentar de fato os quantitativos de pessoas nesse país que são cuidadas, são atendidas, são educadas, são de alguma forma beneficiadas pelos trabalhos das organizações da sociedade civil. Quantas toneladas de alimentos são processados pelos chamados baderneiros do MST, que plantam arroz no sul do país, ou que colhem o milho, o feijão e comercializam, e geram uma semente crioula, uma nova postura da agroecologia nesse país, e assim por diante. É muito importante que a gente possa, de maneira muito transparente, apontar os erros, denunciar aquilo que é errado. Fui hoje chamado numa votação na Câmara para depor, junto com o amigo Jorge e o Manuel do Trabalho, por causa de um problema de organização, de algumas organizações que cometeram crimes, cometeram desvios em São Paulo. Essas organizações têm sim que ser denunciadas. Agora, nós precisamos nominá-las, não podemos generalizar, nós não podemos cometer o crime de atribuir, de generalizar uma conduta que na verdade é uma exceção, é uma pequena exceção nesse universo de mais de 191 mil entidades que trabalham nesse país.
sendo que apenas 3% delas mantêm, de fato, convênio direto com o governo, e 22 delas se beneficiam de algum tipo de isenção fiscal. Mas a grande maioria, insisto, trabalha organizando a generosidade em troca de nada que não seja a satisfação de, como ser humano, construir uma sociedade diferente. E insisto, não é apenas na ação direta, mas é também na formação de uma consciência, sendo que apenas 3% delas mantêm, de fato, convênio direto com o governo, e 22 delas se beneficiam de algum tipo de isenção fiscal. Mas a grande maioria, insisto, trabalha organizando a generosidade em troca de nada que não seja a satisfação de, como ser humano, construir uma sociedade diferente. E insisto, não é apenas na ação direta, mas é também na formação de uma consciência. Quando hoje nos preocupa no país o estresse geral que nós estamos vivendo, a questão da violência urbana, a questão toda do consumismo desbragado e assim por diante, nós sabemos que essa não é uma atividade, e a Rosário se expressou de maneira magnífica aqui, é uma ação em que a sociedade tem que ter um papel fundamental e essas organizações que são chamadas, sobretudo, a realizá-lo. Portanto, a história toda do marco regulatório, tão difícil caminhada até agora, finalmente a gente está com muita esperança, porque já foi votado no Senado. Eu quero fazer uma homenagem aqui ao senador Aloysio Nunes, que teve a iniciativa de um projeto, depois do Rodrigo Hollenberg, que foi o relator, agora na Câmara, com o deputado Berzoini, que é o relator, e a contribuição também do Eduardo Barbosa, que eu mencionar na pessoa desses 4 parlamentares, outros tantos que apoiam. Estamos agora na CCJ, um projeto praticamente já agora para encaminhamento, e depois para o plenário. Esperamos muito em breve tê-lo resolvido. Esse marco, de fato, é fundamental para preservar as pessoas, de um lado, dar segurança ao trabalho, a devida fiscalização, o Jorge disse muito bem, mas ao mesmo tempo a simplificação e a facilitação do trabalho, mas junto com ele é de fato necessário que nós criemos uma nova mentalidade. A gente difunda pelo país um chamado para que num país como o nosso as doações privado a privado ocorram muito mais do que ocorre hoje, para que as pessoas, a juventude seja estimulada às grandes campanhas de mobilização, porque essa capacidade de mobilizarmos a consciência cívica e generosa do nosso povo é que pode, de fato, nos levar à construção de uma sociedade efetivamente fundada nas bases que nós acreditamos, que é da fraternidade e que é da solidariedade. Eu queria, portanto, mais uma vez agradecer à organização do seminário, a todos aqueles que participaram, e desejar que nesses dias a gente trabalhe com muito afinco, com muita transparência, com muita sinceridade, e que a gente saia daqui, portanto, com propostas bastante claras e animados a essa nossa luta. Muito obrigado.